Olá, amigos e irmãos, bom dia a todos vocês. Hoje estamos no dia 12 de outubro, feriado em que celebramos o Dia da Criança aqui no nosso país. E eu gostaria então de conversar com vocês sobre um episódio registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 15 a 17, que nos diz assim: O povo trazia-lhe também as crianças para que as abençoasse. Mas assim que os discípulos notaram isso, repreenderam aqueles que as haviam trazido. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. Eu vos asseguro com toda certeza, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Esse é um episódio muito rico que nos traz muitos ensinamentos e que nós não vamos esgotar todos eles aqui nesse momento. Mas vamos pensar nessa frase quando Jesus diz que devemos voltar a ser como crianças para entrarmos no reino de Deus. Não é no sentido cronológico. Jesus está falando que nós devemos voltar a ter um coração como de criança, e aquelas características que são inerentes ao coração de criança. Em primeiro lugar, podemos pensar na questão da humildade. A criança ela é humilde, e o próprio Senhor nos afirma isso em Mateus capítulo 18, verso 4, quando ele diz assim: Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E essa questão da humildade na criança vem da própria condição de fragilidade dela, porque as crianças elas não são capazes de por elas mesmas saírem de situações difíceis, elas não são capazes de produzir o próprio pão, então elas se deixam ser cuidadas e se deixam ser alimentadas. Elas mesmo, quando repreendidas, elas permanecem dispostas a aprender. Quantos de nós já não vivenciamos aquela situação em que duas crianças estão brigando, mas que logo em seguida já está tudo bem, elas já estão brincando, porque elas não guardam rancor, elas se quebrantam, são mais prontas a perdoar e elas não permanecem emburradas por muito tempo. Criança é sinônimo de humildade, e quando nós sabemos ser humildes, Deus pode fazer muito por nós. Porque ser adulto muitas vezes é sinônimo de orgulho, de autossuficiência, do eu posso. Sejamos crescidos, amadurecidos com a vida, mas não percamos esse coração puro de criança. Porque quanto mais desprovido e necessitado for o nosso coração do amor divino, tanto mais Deus cuidará de nós. Quanto menos rebelde nós formos, tanto mais Deus poderá fazer por nós. Outra coisa que nós podemos pensar é que a criança, ela confia cegamente, né? A criança ela é destemida. Nos parques de diversão, ela vai nos brinquedos mais altos e perigosos aos nossos olhos de adultos. Ou então, quando pequena, ela se joga do alto da mesa, nos braços do pai ou da mãe, porque sabe que será amparada. Assim também nós devemos fazer, nos jogar nos braços do nosso Pai, certos de que Ele não nos deixará cair e que Ele nos ampara e acolhe diante dos perigos e dificuldades da vida. As crianças se deixam ensinar. Como as crianças, deixemos que Jesus nos ensine. Há muitos mestres ensinando. Ouçamos todos, mas comparemos com o de Jesus, porque só o ensino dele nos faz felizes. O que Jesus nos ensina é que devemos ser abertos e receptíveis como as crianças. Um coração simples, com ternura, para abraçar o reino com amor genuíno e leal. Quanto mais tivermos o coração de criança, tanto menores ficaremos diante de Deus e nosso coração estará mais receptivo aos seus ensinamentos e cuidados. Hoje, ao nos alegrarmos pela vida das nossas crianças,
lembremos desse ensinamento tão precioso que Jesus nos deixou e peçamos a nosso Deus que abençoe a todas as nossas crianças. Tenham um feliz Dia da Criança, abrace seu neto, seu sobrinho, as crianças próximas a vocês e as abençoe com a bênção do Senhor. Amém.